Olá, turma, tudo bem? Aqui é o seu facilitador, Emanuel Reis, da Escola Estúdio. E hoje vamos falar um pouco sobre design gráfico, elementos de multimídia 2D, tipos, sprints, ferramentas de criação. Hoje a aula está bem divertida, hoje a aula tá com conteúdo extenso, mas a gente está aqui para discutir, debater, preciso de vocês, preciso que vocês me ajudem com o conhecimento de vocês, para a gente fazer uma aula colaborativa. O que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos ver elementos de multimídia 2D, vetorização de imagens, sprint sheet, tipos de elementos de animação e ferramentas de criação. Aí lá vai aquela pergunta do início da aula, que todos vocês gostam de parar, pensar e responder para o professor. Me informe um dos primeiros personagens que utilizou animação no mundo do entretenimento. Vocês sabem? O Mário? Alguém respondeu o Mário aí? Tem antes, tem o mais antigo. Bora mais um pouquinho lá para trás. Mais um pouquinho para trás. Mais um pouquinho para trás. Ó, eu vou dar uma dica. No tempo em que o desenho era preto e branco. Qual foi? Não escutei? Ah, vocês são bons mesmo, olha aí. O Walt Disney, né? Quem aí não conhece o Walt Disney, né? Mas tem um detalhe aí. Se engana quem acredita que o Walt Disney foi o primeiro elemento, foi o primeiro desenho, o Mickey foi o primeiro desenho do Walt Disney. Não foi não, pessoal. O Walt Disney, por um pouquinho, ele não criava o Mickey, porque ele sofreu uma desilusão, certo? No empreendimento dele, o primeiro desenho dele não deu certo, ele foi enganado, certo? Porque ele era um desenhista, ele não era um empreendedor. Agora, legal, vocês sabem me dizer qual era o nome do primeiro desenho do Walt Disney? Ah, mano, o cara estudou para essa aula, hein? Parabéns, ó. Parabéns. Eu acho que nós temos um design aí na sala, né? O Walt Disney foi um empresário animador, cineasta, diretor, roteirista, dublador e filântropo americano. Ele é considerado um ícone da cultura popular e um símbolo da indústria da animação. A história do Walt Disney é marcada por desafios e inovação e inclui a criação de parques temáticos, a fundação The Walt Disney Company e a produção de filmes de animação. Olha aí, o Oswald, ele não foi um ratinho, ele foi o que, pessoal? Um coelho, o coelho sortudo, né? Que de sorte não teve muita coisa, tá? Ele começou, né? Iniciou o trabalho de animação com o coelho, só que quem estava financiando o projeto ficou com os direitos autorais do Oswald. Então, tem até um filme, pessoal, eu acho que é na Discovery, um documentário sobre o Walt Disney muito legal, que informa como surgiu o Mickey, né? Era um ratinho que tinha lá no cenário, aquele ratinho começou a se aproximar dele, quando ele estava naqueles momentos lá de melancolia. E ele criou o camundongo, né? Que na verdade no início não foi Mickey, foi Mortiner, né? E depois se transformou em Mickey. Foi criado para ser o oposto, e na verdade foi uma crítica à desonestidade, tá? Ele estava muito chateado com a desonestidade do último projeto e criou o Mickey, que nós sabemos, né? E até hoje é um sucesso. Se eu não me engano, o Mickey já tem 80 anos. Se eu não me engano.
Mas vamos em frente, pessoal. Vamos falar um pouco sobre vetorização de imagem. Quem aí trabalha com vetorização de imagem? Quem já fez algum trabalho com vetor de imagem? Tá, olha só, aí na tela eu estou apresentando para vocês duas imagens. Na verdade, é a mesma imagem, só que do lado esquerdo, só que do lado esquerdo, ela está como pixel. Ela é uma imagem em pixel. Pode perceber que ela é toda serrilhada, toda cheia de quadradinho ali, mas ela está demonstrando uma imagem, né? Do lado direito é a mesma imagem, só que ela foi vetorizada. Quando ela é vetorizada, ela é convertida em curvas, tá? Ela fica perfeita. Ok, pessoal? Então, o que acontece? Geralmente, uma imagem ela tem uma qualidade inferior, uma imagem em pixel, ela tem uma qualidade inferior a uma imagem vetorizada. Então, toda vez que tu for fazer uma expansão, for mudar a configuração dela, ela vai perder qualidade. Diferente da imagem vetorizada, ela não perde a qualidade. Tá? Olha só, vetores de imagem são imagens que não são construídas por pixel, mas sim por linhas e curvas, retângulos e outras formas preenchidas. Elas são geradas a partir de vetores matemáticos, o que significa que não possuem pixel. Existem ferramentas que fazem essa vetorização de imagem. Vocês sabem me citar uma ferramenta que faz essa vetorização de imagem? Beleza. Agora tem umas mais profissionais. Sabe me informar uma que é muito utilizada pelos design gráficos? Tem uma antiga. Ela é antiga e atual ao mesmo tempo. Ela tem mais ou menos a idade de vocês. Qual é? Não, o Canvas é mais novo. Quer dizer, eu acho que ele é mais novo. Mas tem uma outra. Olha aí, pessoal. Vocês conhecem o CorelDRAW? O CorelDRAW, a primeira versão dele, se eu não me engano, ela é de 2003 ou de 2004. Eu, particularmente, quando eu iniciei minha vida acadêmica, quando eu era adolescente, eu fiz bastante trabalho com CorelDRAW, porque eu trabalhei em uma gráfica e a gráfica tinha muita edição de imagem. E a ferramenta principal lá era o CorelDRAW. Então nós pegávamos aquelas imagens que eram fotos, que eram imagens logomarcas, vinham do cliente muito ruins, todas assim em pixel. Aí o que é que nós fazíamos? Nós pegávamos a impressora, escaneávamos aquela imagem, ela se transformava em uma imagem normal em pixel e fazíamos a vetorização, que é nada mais do que desenhar a imagem por cima desenhar o vetor por cima da imagem. Olha a qualidade dessa imagem aí que está aparecendo na tela. Perfeita, pessoal. Ó, um dia essa imagem aí já foi uma fotografia. Aí o que é que a ferramenta faz? Ela converte em curvas, que dá o tom de vetor. Então, a grosso modo, é como se tu tivesse uma caneta e você fosse fazendo o desenho, contornando, certo? Só que aí a gente entra no conceito de camadas. Qual é o conceito de camadas? É que cada cor se transforma em uma camada, ou então cada detalhe do desenho se transforma em uma camada. Pessoal, para quem vai trabalhar com essa área, tem muitas ferramentas, muitas. Tem o Adobe Photoshop, tem o Adobe Illustrator, tem muitas, vocês já citaram aí, não sei se o Pinterest faz, mas tem o Canvas. O Canvas tem muito recurso. O Canvas, ele é um leque de opções, né? Ele não é somente imagem, ele não é somente vetor, ele é um mix de coisas. Por isso que eu não citei o Canvas aqui. O Canvas serve para muita coisa.
Mas quem vai trabalhar profissionalmente com imagem, vai trabalhar com essa parte aí de desenho, vai ter que ter esse conhecimento aí na parte de ferramentas de manipulação de imagem. É muito importante se antenar para essas ferramentas aí. Quem gostar, quem for para essa área, e é um campo muito aberto. Pode trabalhar na publicidade, pode trabalhar na edição gráfica, pode trabalhar no desenvolvimento, que a gente chama de front-end, para fazer aplicativos, páginas. Tem muita coisa. Trabalhar com mídias agora para redes sociais, né? Que tem essa profissão agora para trabalhar só com mídia para redes sociais, fazer os posts. Então é um mundo a ser explorado. Olha o Corel. Essa imagem aí, ela é muito perfeita, só que ela é desenhada. Pode não parecer, mas ela é desenhada. Por exemplo, o cabelo, toda a parte preta, da cor preta, ela é uma camada. O verde lá de trás é uma camada. Os peixinhos é uma camada, a cor da pele é uma camada. Só que quando elas ficam sobrepostas, se transforma na imagem. Agora, pessoal, vamos começar a entrar no conceito lá do game designer, né? Então, sprint. Quem conhece, quem sabe o que é uma sprint? Então, o sprint sheet, eles são várias imagens. É um conjunto de imagens. Mas um sprint não. Um sprint, ele é mais classificado como um personagem, um objeto da tua tela, ok? Então, o conceito é o seguinte, o sprint, ele é, naquele teu jogo, ele é o personagem, certo, pessoal? Aquela imagem que no cenário vai conseguir ter movimento, rotação, giro, ele vai ter vida, é uma sprint. Aí, sprint sheet são o conjunto de imagens que vai fazer com que aquele objeto inanimado ganhe vida, certo? Olha só, uma sprint sheet é um arquivo que contém uma sequência de sprints que são imagens ou objetos gráficos bidimensionais. O que é bidimensionais? É 2D, eles estão no plano. Quando colocados em uma timeline, os sprints ganham uma animação. O que é uma timeline? Timeline, nós vamos ver aí, que é a movimentação das imagens no decorrer do tempo. Ok, pessoal? Então, essa imagem aí, esse passarinho aí, essa ave, esse bird aí, como vocês queiram chamar, se tu colocar ele numa timeline, colocar uma imagem depois da outra e colocar um tempo de passagem, um tempo de amostragem delas, se você diminuir o tempo, deixar um tempo bem pequeno, você vai perceber que ela começa criando movimentos se aproximando de uma movimentação real, de um animal. Mas nada mais é do que um conjunto de imagens ou sprint sheet que estão em uma timeline. Ok? Alguma dúvida até agora? Beleza, pessoal? Pode me sinalizar aí, tá? Eu estou aqui para ser o facilitador de vocês, para ajudar vocês no que for preciso. Essa aula é bem conceitual, mas vai dar uma noção legal para vocês começarem a fazer a parte de cenário, a parte de jogos de vocês. Olha um exemplo aí de um joguinho, né? Olha um exemplo aí de um personagem. Esse personagem é como se ele tivesse muitas ações. Eu esqueci de pegar o nome desse personagem, mas eu só peguei a imagem dele. Tá? Então, um sprint é uma imagem ou objeto gráfico de 2 ou 3 dimensões em um jogo. E que pode ser um personagem, um inimigo, item ou qualquer outro elemento que precisa ser exibido na tela. A principal característica da sprint é poder mover livremente pela tela. Então, como é que ele faz essa movimentação na tela? Como é que ele consegue dar aquela vida ao personagem? Através do conjunto de imagens. Tem ferramentas que recebem esse sprint sheet, colocam numa timeline e conseguem fazer toda a animação que for preciso. É só colocar na ordem e colocar o time que eles precisam ser executados. Olha só.
A Spring, ela tem alguns conceitos, tá? A gente já sabe o que é Spring, né? Que é um personagem em um objeto de fundo, qualquer coisa. Tem as camadas da Spring. O que são as camadas da Spring? As camadas da Spring são o seguinte: quando tu quer montar, quando você quer utilizar o conceito de intercalar imagens, a gente diz que são camadas da Spring. Então, em algumas ferramentas de animação 2D, você vai encontrar inúmeras camadas que você vai colocar na ordem e vai colocar na ordem de apresentação e vai informar, por exemplo, quando você pega um desenho animado que você vê o bonequinho ou o personagem movimentando o braço, movimentando a perna, movimentando os olhos, fazendo expressões faciais, aquilo nada mais é do que várias camadas que está utilizando um Spring Sheet num timeline, certo? Aquilo vai sendo dublado, tem um dublador que coloca a voz lá, consegue fazer toda a parte da animação, e o Spring é capaz de reproduzir aquilo, fazendo com que fique com um tom real, fique com um tom de algo vivo, certo, pessoal? E o que é o Atlas? O Atlas, ele é o conjunto todo do cenário, envolvendo várias Springs. Então é como se fosse um Atlas, um mundo do desenho. Então não necessariamente num cenário tu vai ter apenas uma Spring, não. Cada objeto que está lá, cada objeto inanimado, não precisa ser só um personagem, ele vai ser um sprint, porque em algum momento, às vezes chega um personagem, toca num objeto, aquele objeto muda de cor, aquele objeto ele quebra, acontece alguma coisa, aquilo também é um sprint. Então ele vai ter mudanças, ele vai ter um Spring Sheet, mudança de estado, e ele vai ocorrendo a animação entre eles. Agora vamos para os tipos de animações. Esse aqui é a cereja do bolo, tá? Esse aqui é o que vai classificar a tua arte, certo? A animação 2D é um estilo de animação que utiliza desenhos e gráficos bidimensionais para criar uma história. O objetivo, pessoal, da animação 2D, como eu te disse, é contar a história de alguma coisa, que a gente chama de enredo, né? Nós já falamos na última aula o conceito de enredo. Então, os personagens, o cenário, o storyboard são criados a partir de uma perspectiva plana, sem profundidade. Por que eles são sem profundidade? Você sabe me dizer por que eles são sem profundidade? São 2D, né, pessoal? Alguém respondeu aí, legal. Se tivesse a profundidade, já existiria mais uma perspectiva no plano, transformaria eles em algo 3D, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? São produzidos quadro a quadro. Então, as técnicas que eu pesquisei, existem outras, tá, pessoal? Eu tentei trazer aqui algumas mais didáticas para a gente enriquecer o nosso material, conseguir enriquecer a nossa aula. Então, temos a quadro tradicional, temos a rotoscopia, o stop motion, animação de recorte e o motion tween. Vamos ver cada uma delas agora, tá, pessoal? Só para a gente entender. O que é a quadro a quadro? A quadro a quadro, ela é uma técnica de animação que consiste em desenhar cada quadro de forma manual e individual. Quando os quadros são reproduzidos em sequência, cria a ilusão de movimento. Acredito que em algum momento na disciplina de educação artística de vocês devem ter feito essa atividade aí para fazer a movimentação de um desenho. Acredito que sim. Que legal, Jéssica, muito bom. É muito divertido, né? Porque isso aguça a criatividade, né? Sim, eles amaram. Inclusive, teve um que fez sobre o Wolverman. Que legal. Ficou bem divertido, assim. Depois eu mostro o vídeo. E Jéssica, nós temos muitos artistas em sala, eles só não se expressam, né? Mas a gente sempre encontra uma cereja assim que
que já nasce com dom, né? Com certeza. Eu tava até alguma coisa que a gente podia fazer um desses stop motion com eles. Eu fiz através de recorte, mas a gente podia tentar fazer até uma outra coisa. Olha só, a professora Jéssica aí tá dando uma aula. Professora, eu confesso para você, eu estudei bastante para fazer essa aula aqui porque eu não conhecia nenhuma delas. Eu não sou da área de animação, né? Como eu falei, eu sou programador, mas eu estou gostando muito desse tema. Porque quando a gente começa a conhecer o conceito, a gente começa a observar mais. E quando a gente começa a observar, começa a ver que isso está em todo lugar. Está numa propaganda, está num filme, está num desenho animado, né? Só que só, Vocês já assistiram Coraline, né, pessoal? É, Fuga das Galinhas? Tem o que é aquele filme com o esqueleto, como é o nome? eu coloquei aqui essa imagem. Beleza, pode passar esse aí também, bem legal. Tá bom, pessoal. Olha, pode me falar aí a experiência de vocês, é muito legal, enriquece bastante a aula. Obrigado, professora. Excelente contribuição. A animação quadro a quadro tradicional é também conhecida como animação à mão, animação por célula ou animação clássica. Foi a técnica de animação mais popular e dominante no cinema até a popularização das técnicas digitais. Então, possivelmente, o Walt Disney utilizava essa era uma das técnicas do Walt Disney. Olha aí, pessoal. Se você queria fazer uma movimentação de um personagem, você tinha que fazer todas as expressões dele até ele chegar no objetivo. Era trabalhoso? Acredito que bastante trabalhoso. Mas o resultado final, ele fica muito legal, fica muito bonito. Eu acredito que o maior pagamento do artista é quando ele consegue ver o trabalho funcionando, né? Porque o mundo digital, ele é muito fácil, tá tudo muito pronto. Mas nós temos que entender que a arte, ela é milenar. Ela não veio junto com o mundo digital. Ela veio bem antes do mundo digital. No tempo das cavernas, como era que os homens da caverna, como era que os nossos anteriores a nós, os primatas, eles explicavam quando havia perigo ali naquela região. Eles desenhavam aquele perigo na parede. Então ele fazia uma sucessão de desenhos que nos demonstrava alguma ação, algum perigo. Então quando chegava um semelhante deles lá que via aquilo na parede, aquela sucessão de imagens que dava a ideia de perigo, então eles já ficavam, né, em atenção, porque sabiam que em algum momento eles poderiam virar presa de algum animal, de algum predador. Então isso não é novo. Tá? Essa comunicação por imagem lá não é nova. Só que o ser humano ele vai aperfeiçoando, né? E com o mundo digital, através das ferramentas digitais, ficou muito mais fácil, ficou muito mais simples. Olha agora, rotoscopia. A rotoscopia eu achei fantástico quando eu vi, Jéssica. Tu já tinha conhecimento da rotoscopia? Essa não. Eu trabalhei no stop motion, só que nessa duas, por causa da imagem verbal. Essa eu não conhecia. Na verdade, a rotoscopia, ela está mais no campo das ideias do que no campo prático. A rotoscopia ela é uma técnica de animação que consiste em desenhar quadro a quadro, né, sobre uma filmagem real, de forma a criar a ilustração que reproduz os movimentos e contornos dos personagens e objetos em cena. Então, o que acontecia na rotoscopia? Existiam os personagens verdadeiros, os reais, eles ficavam simulando a cena e o artista ficava desenhando o passo a passo. Então, o objetivo, isso está muito próximo do cinema. Então, quem é que os filmes da Disney, os filmes antigos, por exemplo, A Bela e a Fera, Branca de Neve, todos esses filmes antigos, que particularmente eu gosto até hoje, assisto com meus filhos, eles eram produzidos em um estúdio em que existiam atores reais fazendo aquelas cenas de dança,
Aquelas cenas legais de envolvimento entre os personagens, eles eram criados por artistas e por personagens, e tinha os artistas no momento fazendo o desenho. A gente vai ver um pouco mais. Olha só, a projeção de um filme original numa mesa de luz, eles tinham todo um cenário para fazer a parte da cena, né, do desenvolvimento dos personagens, e existia o desenho manual, que era feito, que era projetado em paralelo. Como é que acontecia? Olha aí, a Branca de Neve. Existia o artista real fazendo a cena, e existia o artista plástico, desenhista, reproduzindo os movimentos da cena em desenho. Essa aí é a rotoscopia. Olha aí, pessoal. Então, qual foi a característica da rotoscopia? Já foi pegar aquela parte de desenho, propriamente dito, e transformar ele numa cena. A gente começa a observar que está chegando perto de ser reproduzido um filme, né? Ser reproduzido a dramaturgia através do desenho. Tem muitos filmes, né? Aqueles filmes, eu não lembro muito deles aqui, do nome dos filmes. Os Dálmatas. Cara, quem conhece, quem assiste esses filmes antigos assim da Disney, de desenho, deve começar a observar, entender como é que o envolvimento dos personagens de desenho são tão reais e foram feitos numa época que não havia tecnologia. Não havia tanta tecnologia. A rotoscopia, eu acredito que ela foi um grande base de conhecimento para as ferramentas que hoje utilizam essa movimentação, timeline, certo? Spot motion. Spot motion é o seguinte. Stop motion. Obrigado. Stop motion é o seguinte. Já é uma técnica que é realizado várias fotos stop, né? Parado. Pega várias imagens, certo? Batem elas assim, elas bem próximas, com um movimento bem próximo, e fazem animação. É uma técnica de animação que cria a ilusão de movimento a partir de uma série de fotografias de objetos inanimados, tirados quadro a quadro. Como é isso, pessoal? É mais ou menos assim. O cérebro humano, ele tem uma característica de corrigir as coisas. Então, se tu vê uma imagem muito próxima da outra, o cérebro, ele faz aquela imagem se adequar. Isso é natural. Tanto que se você lê um texto e tiver um erro de português, muitas pessoas não vão observar aquele texto de português porque o cérebro corrige. Só que o corretor lá do Google, ele vai achar, né? Porque ele vai bit a bit. Mas às vezes vocês pegam erros de... que a gente escreve por exemplo, no WhatsApp, no Instagram, a gente não percebe quem está escrevendo errado. O cérebro está fazendo aquilo tudo automático. Mas aí o corretor de texto vai lá e diz, olha, você errou aqui, vai lá e corrige. Então, o stop motion, ele é mais ou menos isso. Ele coloca várias imagens sequenciais e o teu cérebro, ele dá aquela correção. Ele cria a imagem e reproduz para a gente ter aquela noção de cena. As fotografias, olha, é diferente, né, pessoal? Diferente lá Diferente não, na verdade eles se relacionam, né? A gente vai ver, é legal ver os exemplos, porque tem uns filmes que eles são feitos a partir de stop motion, que a gente consegue ver que eles são quase que meio que robotizados, mas a gente entende que eles têm movimento. Quando reproduzidos em sequência, as fotografias criam a sensação de movimento. Certo, pessoal? Olha só, o stop motion, ele é traduzido, né, movimento parado, a técnica é artesanal e confere uma estética única. Olha aí um exemplo. A Fuga das Galinhas. Esse aí é um clássico, né, pessoal? A noiva, eu acho que aquele ali é a noiva cadáver. Não sei se é a noiva cadáver. Me ajudem aí, pessoal, nesses filmes aí. É o Pinóquio da direita, né? E o da esquerda qual é?
Turma, vocês já conseguem observar uma diferença entre o desenho animado da Disney e esse desenho aí que está na tela? Começa a perceber que esse desenho já chega próximo de uma filmagem, mas ele não é uma filmagem. Ele é um mix entre uma filmagem e um desenho, né? Ele fica assim no meio termo. Aí quando vocês verem um filme parecido com esse, você já consegue dizer, poxa, isso aí foi feito com stop motion. Né, turma? Aí você já começa a entender que a parte de animação, a parte de design gráfico, ela vai muito além de tu saber apenas desenhar. Já começa a ter uma ideia melhor, certo? Não basta só saber desenhar, certo? Tem que ter a ideia, tem que ter o conceito, certo? Esses são conceitos. Por exemplo, se você trabalhar em uma empresa de edição gráfica, aí o cliente ele vai poder escolher qual técnica ele quer que utilize na propaganda dele. Não, eu quero stop motion porque eu quero atender um público X mais infantil, voltado para, sei lá, idade de 10 anos, a partir de 10 a 15 anos. Então ele não vai colocar um desenho animado trivial. Por exemplo, esse aqui, ó, animação de recorte. A animação de recorte, ela foi feita assim para se utilizar a animação com poucos recursos, né? Iniciou bem básico, só que ela cria um caráter muito legal de criatividade e ele acaba se transformando em algo muito moderno. Por quê? Porque tu pode fazer animação de recorte com material reciclado. Olha aí a sustentabilidade, olha aí a parte eco, né? Tu utiliza produtos que iam poluir o meio ambiente para fazer animações de recorte. Muito legal. Ganha créditos aí com a sociedade. Também conhecida como cutout animation, é uma técnica de animação que utiliza objetos, personagens e cenários recortados de materiais como papel, cartão, tecidos ou fotografias. A animação de recorte é uma das técnicas de animação mais antigas e simples. É muito simples de fazer um material desse. Ela pode ser feita de forma analógica, com uma câmera e objetos com papel, cartão, tecido, ou de forma digital, com a criação de elementos em pedaços de animação. As ferramentas de edição de animação 2D, elas têm essas opções. Mas o legal é fazer com material, né? O legal é botar em cima da mesa lá a cartolina e sair recortando e fazendo do teu jeito. Eu vejo muito em filmes aquelas cartas que chegam, né, de misteriosas, assim, de suspeitos, elas chegam tudo recortada de jornal, de revista. Aquilo não é uma animação, mas é um tipo de recorte utilizado para passar uma mensagem ali, né? Geralmente é uma mensagem de perigo ali, fazendo alguma intimidação para os personagens. A técnica de animação de recorte é uma variação do stop motion, que consiste em tirar diversas fotos de objetos inanimados e colocar em sequência de forma a fazer com que o cérebro crie a ilusão de movimento. Eu recordo aqui que teve uma abertura de uma novela da Globo que utilizava essa animação de recorte. Eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas eu lembro que era bem divertido. Chama a atenção. Olha aí, pessoal, só alguns exemplos, certo? Esses desenhos, eles estão tipo digitais, mas eles foram feitos a partir da técnica de recorte, né? Ele vai recortando as formas e vai montando. Pode falar. Teve uma novela nordestina da Globo que tinha essa imagem aqui
do lado esquerdo, eu não recordo o nome da imagem agora, me perdoem. Então o que acontece, pessoal? A parte de animação ela é muito rica. Ela é muito rica mesmo. E ela está no nosso dia a dia. Tem muita propaganda de marketing que utiliza esse tipo de animação. Muito mesmo. O Emotion Team. O Emotion Team ele já está indo para a área de animação na utilização de ferramentas. Por quê? Ela já utiliza o conceito de tempo. Ela já utiliza o conceito de timeline. É uma técnica de animação que permite criar movimentos em animações. Com ela, é possível definir propriedades de um objeto, como rotação, transparência, cores, brilho, ao longo do tempo. Também facilita a animação de recorte, que consiste em recortar parte de um objeto ou partes e animá-los individualmente. Pode perceber que aqui a gente já está chegando no nosso objetivo, que é dos jogos digitais, porque os jogos digitais ele utiliza essa parte de Emotion Twin. Na linha de tempo, a execução de interpolação do movimento aparece como um grupo de quadros em uma única camada com cor de fundo. Então, essa parte de Emotion Twin, ela já está mais envolvida com o cenário e com os personagens. Certo? Para isso nós já temos as ferramentas. Olha aí embaixo. Aí embaixo nós temos a timeline. A timeline é como se fosse um tempo que tu configura lá para que aquela apresentação ocorra. E a gente vai inserindo os movimentos, os sprint sheets como camadas e vai informando. A gente coloca eles em ordem de apresentação, e quando a gente clica lá no timeline, a ferramenta já vai renderizando eles. Então eles vão criando movimentos, animações no decorrer do tempo. Isso. E as ferramentas? E as ferramentas de criação? Tá? Eu encontrei várias ferramentas de criação, inúmeras ferramentas de criação. Só que a maioria delas eram pagas. Então eu escolhi uma que é muito utilizada, simples de utilizar e tem todos os recursos que a gente precisa, que é a Synth Studio. Tem muito vídeo na internet mostrando como se utiliza. Eu inclusive peguei um vídeo. Gostaria de passar aqui para vocês. Tá? É um programa de animação de desenho vetorial 2D, gratuito e de código aberto. A gente já falou sobre isso, sobre gratuito, código aberto, eu acho que foi em fundamento na primeira série. O que significa isso? Tu pode baixar gratuitamente, pode instalar na tua máquina e utilizar o recurso, sem pagar nenhum tipo de licença. Foi concebido para produzir filmes animados de qualidade, com economia de recurso e de pessoal. Então, se você tiver a ideia e conseguir ter os personagens, o roteiro, você consegue produzir um filme. Você pode virar um cineasta na sua casa. Muito legal isso aí, pessoal. Divide os elementos em telas em camadas, cada uma representando um primitivo, como uma região, um contorno ou uma imagem importada. Permite controlar com flexibilidade dados repetidos. Então, o que significa isso? O teu movimento, por exemplo, tu pode ter 4 posições do teu sprint lá. E eles podem ficar sendo repetidos no decorrer do tempo, formando aquelas imagens que tu imagina que está sendo únicas, mas não, elas são várias imagens repetidas, reproduzidas no decorrer do tempo, no timeline. Nós temos características de contorno, imagem, trajetória de animação. Permite reutilizar dados repetidos através de vínculos. O que são os vínculos, pessoal? Os vínculos é a sequência das imagens. Por exemplo, uma imagem aparece depois da outra. Por exemplo, se tu vai levantar um braço, ele tem que inicialmente estar abaixado, depois ele vai levantar, aí depois ele vai abaixar. Então isso é uma sequência, certo?
E essa sequência é chamada de vínculos. Tu vai perceber lá na ferramenta que os vínculos eles são colocados manualmente nas partes do objeto, na parte do Spring, para que ele faça os movimentos corretos. Se houver um erro na parte de vínculo, no timeline, aí vai ocorrer um erro no desenho também, na animação. De repente, o personagem está aqui balançando o braço, de repente o braço cai. E foi um erro de vínculo, né? Ele não fez o movimento correto, baixando, movimentando, levantando. Então, tudo isso aqui é uma sequência de passos. A importação de sequência de imagens para animação de quadro a quadro. Podem perceber, a técnica aparentemente é nova, mas ela utiliza técnicas antigas. O quadro a quadro, que foi a origem de toda a animação, ela é existente até hoje. Ela só apenas se transformou numa parte da ferramenta. E essa ferramenta que eu encontrei, certo? Ela é muito parecida, assim, a parte gráfica dela com o Adobe Photoshop e o GIMP. Ela pode aplicar efeitos embutidos na animação, certo? Dá um visual bem profissional. É possível criar automaticamente animações baseadas em regras definidas. Então, pessoal, essa aqui é uma dica muito boa para quem quer entrar nessa parte aí de animação, começar a utilizar essa ferramenta. Ela é bem didática, bem simples. Olha só, você entra no site dela, baixa, faz o download. Ela tem versão para Windows, para Linux e para macOS. Tem tutorial, tem curso para iniciante lá. Tu te cadastra lá você se cadastra lá no site. Ele vai te dar um perfil e lá tem cursos, é muito legal. Tu já sai de lá como um profissional na área de animação. Aqui ficou pequeno, mas na apresentação, que vai estar disponível para vocês lá no Class, vocês vão conseguir ler direitinho. Ele tem a modificação de vetores, né, que é a parte de pegar os vetores e organizar eles em partes. Tem as camadas de filtros, que como eu te falei, a imagem é composta por camadas. E o que é o filtro? É quando tu diz se uma parte do desenho pode aparecer ou não na imagem. Se tu habilitar o filtro, aquela imagem fica visível. Se tu desabilitar o filtro, aquela imagem desaparece. Então, essa questão de filtros, tu coloca todas as imagens lá no sheet, e aí tu vai dizendo, olha, isso aqui eu quero que apareça, isso aqui eu não quero que apareça, não apareça, que vai aparecer depois. Aí, a parte de filtro, ele te dá essa possibilidade de trabalhar em camadas. Tem os ossos. O que é os ossos? Os ossos é a movimentação. Nada mais é a utilização dos vínculos. E tem a parte avançada, tá? Que vocês podem ver lá, acessar o site e conseguir explorar mais essa parte avançada. Olha aí, pessoal, um exemplo, certo? Esse bonequinho aí, ele vai estar andando. Então, como é que o artista fez? Um braço, a mão, a cabeça, o tronco, a perna, o pé, a bota, isso tudo são pedaços, são uns prints do desenho. Olha aí do lado as camadas, tá? E coloca as camadas, e aí embaixo da setinha de camada está a timeline. Então, qual é o segredo da animação? É você ter o sprint sheet, você saber fazer os vínculos. Se você observar aqui, ó, existem umas bolinhas. Isso aqui são os vínculos. Isso aqui, então, na timeline, eles vão surgir e aparecer na tela de acordo com a ordem dos vínculos que você inseriu na ferramenta. Olha aí um exemplo de movimentação de um braço. São muitos desenhos para movimentar um braço. Quanto mais realista você quer que o seu desenho seja, mais você tem que investir na parte de sprint sheet, nos vínculos. Quanto mais real
é mais quantidade de movimentos, o perfeccionismo vai depender da quantidade de movimentos que tu inserir na tua timeline. Aí, o céu é o limite, pessoal. Vai encontrar muita coisa envolvida nessa parte aí de ferramentas. E eu estou mostrando uma ferramenta. Eu encontrei inúmeras. Só que nós não temos tempo hábil aqui para ver várias ferramentas. Então eu selecionei uma de código aberto, uma que vocês consigam baixar e utilizar. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem. Já que vocês estão na disciplina de Game Design, né, vocês façam essa parte gráfica. Na internet tem disponível muitos Spring Sheets para vocês baixarem. Aí vocês baixam o Spring Sheet, colocam na ferramenta lá nas camadas e começam a brincar, utilizar os recursos. Tem muito tutorial na internet, até mesmo no próprio site vocês podem ter cursos iniciais lá para utilizar a ferramenta. Não vou passar, tá, pessoal? Não vou passar trabalho prático nessa disciplina. Eu gostaria muito que vocês fizessem o desenho de vocês, uma animação aí de 30 segundos, de 1 minuto, para vocês me entregarem. Só que nós temos a primeira avaliação na próxima aula, nós temos a recuperação na aula posterior, nós temos uma terceira aula e nós temos a segunda avaliação, a recuperação e a entrega do trabalho. Então, nós não temos tempo para fazer essa parte. Eu sei que vocês têm outras disciplinas. Vai ficar, caso esse curso continue na segunda série de vocês e eu consiga explorar os 3 trimestres, aí vocês vão ver a parte prática funcionando, vocês vão fazer as próprias animações. Eu acredito que vocês vão gostar muito. Aqui tem um vídeo, tá, pessoal? Esse vídeo aqui, eu vou passar ele depois do trabalho. Esse vídeo, ele é um profissional, tá? Que ele está fazendo essa animação desse foguete subindo. É muito legal que ao mesmo tempo que ele vai passando esse vídeo, ele vai explicando o conceito que nós estamos falando em sala. Antes disso, eu gostaria que vocês fizessem aquelas questões práticas. Tá bom, pessoal? Vamos fazer? Vamos praticar o conceito que nós vimos. Antes disso, vocês estão com alguma dúvida? Tem algo que eu possa colaborar? Vamos lá, pessoal, solta a voz. Não tem? Tá tudo ok, pessoal? Então vamos lá. Me orgulhe.
E aí, turma? O que vocês acharam aí das perguntas? Eu vou passar agora aquele vídeo. Eu vou passar agora aquele vídeo que eu havia comentado com vocês, tá bom? Da apresentação, da montagem da arte da apresentação da arte na ferramenta. Só um momento. Vou colocar o áudio aqui. O áudio ele não tá bom, tá? Pode voltar. Pessoal, turma, eu vou passar aqui, o áudio ele não está muito profissional, mas eu gostaria que vocês acompanhassem ele mexendo na ferramenta para vocês verem que não é difícil, tá? Só um momento. Bem, estamos em mais um tutorial de Synfig Studio. Dessa vez eu vou apresentar para vocês essa integração entre animação vetorial, com vetores, né, com ilustrações e desenhos previamente criados, dessa vez no Inkscape. Tem alguns bitmaps aqui no fundo, como essas árvores, e a integração com sequências de imagens, que no caso dessa animação eu trabalhei com fumaças, as fumaças do foguete. Vou diminuir a resolução aqui para que a gente possa ver melhor, mas essa fumaça, por exemplo, ela é uma sequência de imagens que eu ilustrei no GIMP. Ok? O Synfig também trabalha com sequência de imagens, ou seja, eu posso importar a sequência de imagens para poder fazer uma animação. E foi o que eu fiz aqui. Eu tenho algumas sequências de imagens e eu vou mostrar para vocês como eu faço isso. Depois de eu ter importado essa sequência de imagens, eu desloquei o tempo dela. Como vocês podem visualizar aqui. Pessoal, estão me ouvindo aí? Como é o nome dessa sequência de imagens que ele importou para a ferramenta? Beleza, pessoal. Vamos continuar. Para esse tempo aqui, que é de 5 segundos e 13 frames, que é quando começa a aparecer a fumaça do foguete. E para deslocar o tempo, eu clico sobre a imagem importada, a sequência importada, e eu altero aqui o deslocamento do tempo. Mas eu vou mostrar isso melhor para vocês, ok? Vamos lá, começando então. Bom, a primeira coisa que eu fiz aqui foi, vou esconder os outros cenários, vou deixar só o cenário 1, vou deixar o foguete, essas outras fumaças eu vou fechar, essas outras nuvens, vou deixar apenas visível o cenário. Pessoal, observem aí que ele clica numa caixinha aí do lado esquerdo. O que ele está fazendo aí, ele está utilizando os filtros, tá? Ele está utilizando os filtros porque ele está colocando no cenário o que ele quer que apareça no cenário, tá? Então ele vai clicando e desclicando ali cada caixinha dessa aí para ele montando o cenário de acordo com o objetivo dele. Isso se chama filtro. Vamos em frente. O foguete e a fumaça. Ok? Bom, como é que isso é feito? Dentro do grupo foguete, além desses controles, eu tenho as outras fumaças que eu usei em outros momentos e as partes do foguete, que são vetores. Bom, coloquei meu objeto em cena, vou esconder a fumaça aqui primeiro. O que eu fiz?
eu aguardo aproximadamente 6 segundos para começar a animar o meu foguete. Vocês podem ver que a animação dele, o deslocamento dele, começa a partir dos 6 segundos. Né? E vocês estão visualizando vários keyframes aqui. E podem até me perguntar, poxa Ricardo, o que seria esse monte de keyframes, esse monte de quadros chaves aqui? Deixa eu habilitar o cenário 2, porque esse cenário inclinado do céu já é o cenário 2. Voltando aqui a clicar sobre o foguete. Lembrando, o Synfig ele mostra os quadros chaves, os keyframes do objeto selecionado ou do grupo de objetos selecionado. Como eu estou com o foguete selecionado, é o que ele me mostra aqui de quadros chaves, de keyframes na minha linha de tempo. Ok? O que está sendo animado aqui no foguete? Bom, esse movimento de achatar e esticar, ele está sendo animado nesse trecho aqui. Olha, primeiro ele encolhe, depois ele estica. Mais uma vez, ele me mostra que... Pessoal, olha só. Tá vendo essa bolinha verde aqui no foguete? Essa bolinha verde que ele coloca para ter a ação de encolher e esticar, essa bolinha verde bem aqui, ela é o que a gente chama de vínculo. Tá? Então, são ações que ele coloca na imagem para a imagem se deformar. É aquilo que a gente havia conversado anteriormente, que são os vínculos. Então, o que é que o vínculo faz? Ele muda a forma da imagem. Tá? Tipo, quando ele coloca o vínculo aqui embaixo, o que é que ele faz? Ele faz com que a imagem achate. Quando ele coloca o vínculo aqui em cima, ele faz com que a imagem estique. Aí ele vai fazendo com que a imagem ela crie uma animação que faça com que ela saia do plano de desenho e se transforme no plano de... Sai do plano de imagem, se transforma num plano de cena. Cria movimentos, além dos frames. Ele utiliza uma forma de... Quando ele passa... Como é o nome disso aqui, ó, que vai passando no tempo? Timeline, beleza, pessoal. Timeline. Aqui, cada frame desse, a gente chama no nosso conceito de quadro a quadro. São vários quadros se movimentando. Só que tem algum momento que ele coloca aqui os vínculos, porque ele quer que o objeto crie uma ação específica. Aí ele vai colocando os frames. Vamos continuar assistindo aqui. Os quadros-chave referentes ao objeto ou efeito selecionado. Ok? Voltando ao grupo, primeiro ele encolhe e estica, ele começa a voar, e o único movimento que ele tem repetido de começo ao fim é um movimentozinho de trepidar. Ele fica trepidando o bico do foguete, como vocês podem reparar. Vou aumentar a resolução aqui. Olha, o bico do foguete ele fica trepidando. Isso eu fiz com o girar. Ele gira um pouquinho para o lado, gira um pouquinho para o outro, e assim ele vai. Esse controle aqui que está sendo mostrado é o controle de rotação do foguete. Eu coloquei o centro de rotação bem na base do foguete, e essa alça azul, com essa bolinha azul, é que me dá o controle de rotação. Aqui do meu lado esquerdo vocês podem observar a quantidade de rotação que cada pedaço tem. Ok? Então, o único movimento que basicamente eu tenho é um movimento de trepidação do foguete, que na verdade eu usei a ferramenta, o efeito ou a camada de girar, onde eu inclino um pouco para um lado, um pouco para o outro, para eu poder ter esse efeito de trepidação do bico do foguete. Esses pequenos fantasmas que vocês observam aqui são da borragem de movimento habilitada. Eu coloquei uma borragem de movimento com 4 frames. Como vocês podem ver aqui, a abertura é de 4 frames. Vou aumentar a qualidade aqui da imagem para vocês poderem visualizar melhor essa borragem de movimento. Tá? Vocês podem ver que ele já começa a borrar mais o bico
né, que é o que está mais afastado da base, proporcionando uma movimentação, uma trepidação maior. Por isso a borragem de movimento aqui vai ser maior. Vou novamente diminuir a resolução para poder a gente trabalhar mais fluido aqui no Synfig. E essa sequência aqui que eu vou apresentar para vocês agora. Bom, como eu vou apresentar essa sequência para vocês aqui? Como é que eu fiz essa sequência de imagens para usar no Synfig? É isso que a gente vai estar vendo agora. Bom, mais uma vez vou diminuir um pouco a qualidade aqui, para que a gente possa trabalhar melhor. Como é que eu fiz essa sequência? Bom, primeiro eu renderizei, eu exportei um frame dessa animação. Fiz isso basicamente usando a ferramenta de configuração de render. Tá? Na configuração de renderização, você pode escolher o tamanho. A animação final eu ponho 1920 por 1080, que é a resolução Full HD. E o tempo eu determino de quanto a quanto eu quero que o Synfig renderize a minha animação. No caso, eu só queria um frame. Então, eu posso colocar aqui 1F a 2F. Tá? E aí, se eu pedir para fazer o acabamento, para renderizar, ele vai me renderizar nessa pasta um arquivo PNG de um frame, que foi o que eu usei para poder eu criar essa sequência de imagens da fumaça. Né? E como é que eu fiz isso? Vamos lá para o GIMP agora. Vou abrir o GIMP aqui. O que eu fiz no GIMP? Importei essa imagem que eu renderizei de um quadro, de um frame. E em cima dele, eu fui criando várias camadas, como vocês podem ver, com uma ilustração. Como eu ilustrei isso? Peguei a ferramenta pincel, coloquei um pincel bem opaco, peguei a tabletzinha de desenho e fiz o primeiro desenho, escolhi a cor, que é um cinza, fiz o primeiro desenho, escondo a camada anterior, fiz o segundo desenho, o terceiro desenho e por aí foi. Ou seja, foi uma animação quadro a quadro. Se eu quiser ter a sensação de ver a minha onion skin, a minha casca de cebola, o que eu posso fazer? Eu posso vir na camada que eu estou trabalhando e diminuir a opacidade dela. Eu faço muito isso quando eu vou trabalhar com animação. Vou aumentar o zoom aqui para a gente ver melhor essa coisa. Bom, acabei de fazer, volto com a opacidade 100%. Vou fazer o terceiro, mesma coisa. Venho aqui, coloco uma opacidade menor e aí eu posso ilustrar por cima. Olha. Tá? E assim eu vou construindo a minha sequência de imagens. Tá? Foi assim que basicamente eu fiz. Olha. Óbvio que para que a gente possa fazer isso, a gente tem que ter uma boa noção de tempo de animação. Isso não é software que vai fazer, né? Somos nós que vamos fazer, com conhecimento prévio que a gente tem de técnicas de animação. Então a gente tem que estudar um bocado para poder a gente conseguir fazer isso. Não tem muito jeito, tá? Nenhum software vai criar isso para a gente se a gente não fizer isso no braço, na raça. Tá? Então, desenhei todos os quadros. Se eu quiser testar, eu tenho várias formas. Uma delas é simplesmente eu vir aqui em filtros, animação, reproduzir. Aí vai acontecer um problema. Muita gente vai falar, poxa Ricardo, mas eu não estou conseguindo visualizar. Por quê? Óbvio, porque ele quando faz essa renderização aqui, o GIMP, ele procura fazer um tamanho total, que é de 1920 por 1080. Por isso que a gente não conseguiu visualizar tudo ali. Eu posso, para ter uma noção melhor, eu posso vir aqui em imagem, redimensionar a imagem, colocar com um quarto do tamanho, que é 480 por 270. Só para visualizar, colocar aqui 100%. Filtros, animação, reproduzir.
E aí eu já posso ter uma noção um pouco melhor disso. Mas ainda não é o ideal. Qual outra forma que eu posso fazer isso? Bom, primeiro eu vou dar um Ctrl Z aqui, para voltar para o tamanho original. 25% do tamanho. Qual é a outra forma que eu tenho de fazer isso? Bom, eu tenho instalado aqui, todo mundo pode instalar também, um plugin chamado GIMP Gap. É um plugin de animação para o GIMP. E aí depois que eu faço todos os meus desenhos em camadas, que estão aqui, eu posso vir aqui em vídeo, tá? Dividir imagens em quadros, e aí eu vou escolher uma pasta para poder criar esses quadros adicionais da animação. A extensão tem que ser o XCF, que é a extensão nativa do GIMP. Dou OK. Eu fazendo isso, ele já cria para mim uma sequência de imagens. Tá? E aí como é que eu visualizo essa sequência agora? Eu volto aqui em vídeo, posso vir aqui em reproduzir e aí ele já me mostra a sequência de fumaça. O legal desse plugin é que ele também pode me mostrar, como se fosse aquelas folhas, né, de animação, dos quadros de animação que a gente faz na prancheta, na mesa de luz. Eu posso navegar por aqui para ter uma noção melhor do timing, do tempo da minha animação. Ok? Como vocês podem ver, eu tenho isso aqui. Tá? Ele me mostra aqui todos os quadros. Bom, como eu já estou um pouco acostumado, eu já sabia do efeito que eu queria. Eu já tinha noção do tempo que eu ia precisar, né? Ou seja, um desenho por layer, por camada, vamos dizer assim, em um frame rate de 24 frames por segundo, eu teria o efeito que eu ia precisar para aquela animação. Bom, feito isso, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso simplesmente pedir ao GIMP para ele exportar todos esses layers como se fossem uma imagem no meu HD. Novamente eu venho aqui em vídeo e escolho a opção dividir imagem em quadros. Escolho a extensão, no caso vai ser PNG. Ok. Número de dígitos para ele contabilizar a contagem. E eu posso agora exportar cada camada visível, né? E eu tenho que habilitar aqui, na verdade, somente visíveis. Habilitando isso, o que ele vai fazer? Ele vai exportar cada camada dessa como uma imagem PNG dentro do meu HD. Eu não vou fazer essa etapa, eu não vou dar OK, porque eu já fiz isso. Então vamos lá. Vou aqui no HD, eu tenho aqui agora a minha sequência de imagens em PNG, são 20 imagens. E aí, como é que o Synfig importa essa sequência de imagens? Bem, para isso eu tenho que usar um script, que eu vou até renomear aqui. Vou colocar script imagem, né, sequência. O que esse script faz? Eu jogo ele na pasta onde eu tenho a minha sequência de imagens. Bom, na verdade ele é um arquivo de texto, um TXT, mas nós sabemos que em distribuições Linux, pelo menos baseadas em Debian, quando eu tenho um arquivo de texto com código dentro e eu peço para ele executar via terminal, o que ele faz? Ele executa um script para mim. Pessoal, já deu para entender mais ou menos como é que funciona a ferramenta. Tá. Quem quiser pode se aprofundar nela, instalar, acessar. Nós vimos aqui o que? Praticamente é aquela parte de uma mistura de quadro a quadro, com animação, timeline. Agora eu quero mostrar para vocês, só dando a referência aí dos créditos, esse canal aí é o Ninja, tá? Ele é um canal de YouTube que faz esses tutoriais. O link para assistir o vídeo completo está lá no material. Agora eu quero mostrar para vocês como é feito a animação stop motion. E outra coisa, que legal, tem um programa, tem um aplicativo que vocês podem fazer no celular. Então,
esse outro vídeo que eu vou passar para vocês agora, ele vai ser muito divertido. Ele é um vídeo rápido, só que a animação dele fica perfeita. Perfeita mesmo. Só um momento. Se copiar 10 mensagens, Não volta. a empresa Não vai volta ainda. mandar isso daqui de comissão. Só quando eu falar para ti aqui. Olha aí, pessoal. Vou mostrar agora para vocês com celular, tá? Stop Motion. Stop Motion Edition é o nome do aplicativo que tu instala no teu celular. Olha a qualidade desta animação com Stop Motion. Então eu vou mostrar agora em detalhes como eu fiz essa animação. Esse é o Stop Motion Studio. E o Stop Motion Studio ele tem basicamente duas janelas. Tem essa janela aqui, que eu chamo de janela de animação, tá? Aqui, nesse cantinho, tem um ícone, que é aquele ícone que é uma engrenagem, né? Que é para você, onde você vai escolher a velocidade, frames por segundo, fica nesse ícone aqui. E aqui em cima tem um botãozinho, tem um ícone que é uma máquina fotográfica. Entrando ali, você vai para a janela de fotografia, tá? Que é onde você tira tudo do automático, você seleciona os parâmetros da fotografia, deixa tudo no manual, tá? Tudo travadinho. Beleza, o que eu costumo fazer antes é, quando ela está no automático, eu escolho onde está o foco. O foco aqui eu selecionei tocando na tela, antes de começar você pode tocar na tela. Toquei na tela, escolhi o foco na minha bolinha e depois que eu botei para o modo manual, eu posso começar a animar. Ah, e aqui embaixo a gente consegue ver os quadros que a gente já fotografou. E consegue acompanhar com as setinhas o que a gente está olhando, indo e voltando. Então, animar por aqui ajuda muito. Com o tecladinho, ele reconhecendo a configuração do teclado de cara, já sem nem precisar setar nada, é só plugar e conectar que está configurado. A fotografia funciona nessa janela também. Então, a gente pode fazer tudo aí. Inclusive usar as setinhas, tudo que eu falei a gente consegue fazer só nessa janela. E aí o que eu fiz... Olha aí, pessoal, fica atento para a informação do colega aí do canal, Pedro Iuá, que é que ele fala aí? Ele sempre enfatiza fotografias, fotografias, fotografias. Então, Stop Motion, várias fotografias. O que é que esse aplicativo faz? Ele pega as fotografias e transforma em uma animação. Olha a técnica aí do Stop Motion. É diferente da última técnica que nós havíamos visto no SyncFi. Tá? Só um momento. Vamos continuar assistindo aí que ele vai mostrar a animação até o final. Antes, vocês vão ver que aqui eu tirei a bolinha do lugar e tirei várias fotos. Acho que eu tirei 6 fotos só do fundo. Isso por quê? Porque depois, essa é a primeira grande mágica assim, que a gente faz na animação para apagar coisas que aparecem durante a animação, mas que a gente não quer que apareçam depois para quem está assistindo. Vocês vão ver já. Então eu tirei uma sequência de fotos do cenário vazio, tá? E a partir daí eu já não mexo mais na câmera, no foco em nada. Já está tudo setado, tudo travado e eu animo a partir daí sem encostar na câmera, tá? Sem encostar mais nela. Então a bolinha estava caindo, então nessa cena ela ia entrar em quadro, tá? Então eu precisava de um suporte que deixasse a bolinha fora de quadro. Existem versões caríssimas desse tipo de equipamento, mas que vocês conseguem fazer também muito bem e usar muito bem desse jeito que eu fiz aqui, que é com um pedaço de madeira, tá? Arame de alumínio. O arame de alumínio é o ideal para animar porque ele não tem memória. Memória é o que a gente chama da propriedade dos materiais voltarem para a posição que eles estavam antes. É a memória, o efeito de mola quase. E o arame de alumínio não tem, então o arame de alumínio é o ideal de longe para animar, tá?
Então eu fiz aqui com arame de 3 milímetros, trançado em 2, então virou um arame duplo, que ele segura mais peso. Isso tem vários tamanhos de arame, mas como essa minha massinha era mais pesadinha, a bolinha era desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, eu tive que usar esse arame um pouco mais grosso. Então eu coloquei, aqui vocês podem ver que na cena ele não aparece, ele está fazendo essa volta aqui e vai entrar por cima. Então primeiro eu tentei achar a posição dele, até encontrar. Aqui, cadê? Aqui eu já tirei a foto, ali embaixo é pequenininho, mas dá pra ver. Aqui eu já tirei a fotinho, aqui já tem a bolinha vermelha aqui embaixo. Então eu tirei essa foto. E aqui eu usei também uma outra coisa, um outro recurso muito recorrente que a gente usa também, que é um princípio chamado Stretch Squash. Esse é famoso para quem já conheceu, já teve um pouquinho já pesquisou um pouquinho, já leu um pouquinho sobre animação, já viu vídeos. Stretch Squash, que é você esticar e achatar. Então, coisas em movimento rápido, a gente costuma usar esse Stretch Squash para dar essa ilusão de rastro, né? Essa é a grande diferença do stop motion para o live action também. O stop motion está tudo sempre parado. No live action, se você tira foto de um objeto em movimento, o que vai aparecer quando você dá pause é um borrão. No stop motion nunca aparece esse borrão, mas a gente pode simular esse borrão de um jeito muito divertido. E um deles com a massinha, que a massinha é muito boa para isso, né? É você esticar realmente. Então, no meio dessa animação aqui, né, enquanto ela está chegando em alta velocidade, ela está esticando. Aqui eu estava experimentando, procurando a posição, tal, e aqui eu achei e fotografei. Ali vocês podem ver como eu uso sempre as duas setinhas do teclado. Agora, uma coisa importante, como eu falei, esse arame, ele está aparecendo aqui na foto, né? Mas na animação que vocês viram ele não apareceu. E esse que é o truque muito legal, que quando você tira uma sequência de fotos do fundo vazio, sem mexer a câmera, quando você coloca isso num programa de edição, você tem como fazer uma máscara, né? Aonde está na sua animação, você faz uma máscara no arame que você quer cortar, tá? E você apaga o... Pessoal, vocês observaram aí que ele utilizou um arame para quê? Para ele fazer a queda da bolinha. Qual o objetivo da queda da bolinha? Ele queria bater fotos da bolinha caindo, só que como foi que ele explicou? Se ele soltasse simplesmente a bolinha e batesse foto, a bolinha ia aparecer só um vão da bolinha, a bolinha ia aparecer só aquele esfumaçado da bolinha caindo. Aí o que foi que ele fez? Ele colocou aquele arame para fazer o suporte, indo caindo, então ele fez 3 fotos, tipo assim, posição inicial, posição média, posição do chão. E ele ainda esticou a bolinha, para a bolinha aparecer que ela estava sofrendo a ação da energia cinética para cair. Então, fica ligado nisso. Além de tu ter a ideia, tu tem que imaginar aquele objeto caindo. Então, ele foi colocando, aí ele deu outro truque. O que foi que ele fez? Ele bateu várias fotos do fundo sem nada, por quê? Porque quando ele colocasse em camadas, o aplicativo ia tirar aquele arame, porque aquele arame ele não deveria aparecer na imagem. Posto, quando as duas sequências estão sobrepostas, tudo que você apagar dessa sua animação, o que vai estar por trás é o fundo vazio. Então, se a luz está igual, se a câmera está na mesma posição, se o foco está bonitinho, essa é a ilusão perfeita. Você corta o que está na frente, que você não quer, e o que vaza atrás é o fundo vazio. E assim que todo mundo apaga todos os apoios, todas as traquitanas que a gente usa para animar. Às vezes vocês veem making off, tem um monte de coisa presa ali, segurando e tal, mas na hora da animação tá tudo, né, tá tudo limpinho e flutuando. E é assim que a gente constrói essa ilusão, essa mágica de fazer os objetos flutuarem, tá? Foi isso que eu usei aqui. Depois, então, quando tem o stretch, né, de esticar, quando a bolinha está caindo, e quando ela bate no chão tem o squash, que ela achata. Isso também é outro princípio. É assim que a gente simula peso, velocidade, impacto, transferência de energia. Tem muito disso nesse princípio, no stretch squash. Tá? E com massinha
No desenho, né, isso é um dos primeiros princípios, dos primeiros recursos que a gente aprende. Mas no stop motion não é tão comum, né, porque a maioria dos materiais eles não te deixam fazer isso. Né? Mas a massinha é uma maravilha para isso. Por isso que é tão bom, eu gosto muito de massinha. Assim que eu acertei a posição, eu pude tirar esse apoio aí e pronto. Então aqui eu continuei desacelerando, né, isso é importante também usar, lembrando os 5 princípios. Repouso, né? Movimento uniforme, que eu não usei aqui, mas aceleração, desaceleração e trajetória. Trajetória é como a gente enxerga os pontos de referência, como a gente enxerga o movimento. Tá? Pessoal, o que é que ele está usando aí agora? Qual é o conhecimento que ele está usando aí? Ele é multidisciplinar, né? O cara ele é game design, ele mexe com arte, ele sabe usar o aplicativo. O que é que ele está usando aí de conhecimento? Qual é a disciplina que ele está usando de conhecimento aí, pessoal? Ó, a turma é do 2º ano, hein? Ela já pode ser cobrada. Ela já viu toda essa parte aí de quem vai se preparar para o Enem, tem que estar ligado aí nesses conhecimentos. Pessoal, a parte de física, né? Parte de dinâmica, de movimento. Então, o que é que ele está explicando aí? Não basta só tu bater foto, não basta só você saber organizar as imagens no aplicativo, tu tem que saber como é que aquele movimento ele vai se transformar em algo real. Por quê? Porque na internet e o teu cliente, ele quer algo realista. Então, como é que tu faz para algo ficar realista? Ele tem que ter movimentos reais. Então, o que ele está falando? Eu não poderia só soltar a bolinha, que apareceu uma bolinha caindo ali esfumaçada. Então, quando ele soltou, a bolinha esticou, porque ela sofreu a ação da energia cinética. Quando ela caiu, ele falou que deu squash, né? Ele amassou ela para ela ter aquele achatamento. Aí depois ela esticou quando estava caindo. Então ele começa a explicar, houve a trajetória, me preocupei com a trajetória, me preocupei com o formato da massinha, porque a massinha eu poderia dar formatos para a massinha para simular que a massinha está sofrendo ação de quê? Qual é o princípio de queda que a massinha está sofrendo? Eu já falei, de queda. Qual é? A gravidade. Beleza, pessoal, vamos assistir mais um trechinho aí, só para a gente ver agora como foi que ficou a apresentação total. E aí a gente coloca nessa trajetória, a gente divide em acelerações e desacelerações. Tá? Então, quase todo movimento na natureza, ele começa com uma aceleração e termina com uma desaceleração, a maioria dos movimentos. Isso é legal vocês perceberem. Vocês conseguem, né, transmitir essa ilusão da aceleração e desaceleração com 3 posições. Se 2 posições têm uma distância grande e a outra posição uma distância pequena, você já tem com 3 posições uma ilusão de desaceleração. Tá? Então é muito bom, muito importante vocês saberem disso para colocar nos movimentos, senão os personagens parecem muito robóticos. Né? Movimento uniforme, sempre igualzinho, a gente só vê em máquinas, só vê, né, em coisas voando, flutuando, coisas assim. Então, aceleração, desaceleração, stretch, squash são alguns desses princípios. Aqui ainda está achatando. Aqui, em play um pouquinho. Isso. Aí eu subi, aproveitei a forma da massinha, né, para criar uma ilusão de um movimento mais fluido, né, de um material mais gosmento, mais gelatinoso, brincando bastante com o material. Agora aí, pessoal, qual é o princípio da física de Newton que aconteceu quando a bolinha caiu no plano e voltou? Excelente, pessoal, vocês são só orgulho para o professor. Aqui eu fiz tem uma coisa legal que eu botei um rastro aqui dela, só que eu botei o rastro, eu dei um movimento já interessante no próprio rastro, já numa posição só
eu coloquei movimento. Então, para vocês verem como cada posição conta muito, assim, você colocar movimento ali, ó, já funciona muito bem. E aí, para dar a ilusão de que ele está fazendo esse kick e flutuando de novo um pouquinho, eu coloquei de novo o apoio, tá? Para criar essa ilusão e fiz uma aceleração muito sutil, uma desaceleração muito sutil para a tela subir e aí quase parando e depois ela começa a cair de novo. Então aqui eu vou animando muito pouquinho, depois o último é muito perto, depois ela vai caindo de novo. Aqui já acelerou, já mexi mais. E aqui eu fiz de novo o stretch, quando ela está para encostar no chão, ela dá uma aceleradinha, né? E aí eu fiz esse stretch, essa esticada dela, da bolinha. Então, pessoal, só para entender, é multidisciplinar mesmo, tá? Essa parte aí de animação. Por quê? Porque o teu cliente, ele quer a realidade. O teu cliente, ele quer ver aquilo acontecendo, tá? E vocês já observaram que alguns segundos de animação dá tudo isso, pessoal. Alguns segundos de animação dá muito trabalho. É por isso que a parte de publicidade é um ramo muito caro, tá? Alguns segundos aí de animação custam uma fortuna para algumas empresas. Por quê? Porque impacta, chama atenção, é bonito, né? É real, vende, né? Então o objetivo do marketing é o quê? Vender. Então a gente saiu do design gráfico, a gente usou todos os princípios lá da física e colocou a parte de vendas. Olha como foi a tua animação, ela foi trafegando várias áreas. Eu vou usando as setinhas, dou play, vou trocando, coloco a posição e fico vendo se a posição está legal. Não está legal, eu vou ajustando. Enquanto eu estou ajustando, eu vou usando só as duas setinhas, para frente, para trás, para frente, para trás. Às vezes eu vejo mais para trás um pouquinho, às vezes eu vejo mais para frente. E cada vez que eu estou fazendo isso, para trás e para frente, eu estou pegando um ponto de referência e estou vendo a trajetória, interpretando a trajetória, imaginando a trajetória. Quer dizer, vendo a trajetória e imaginando como ela continuaria. E é isso esse que é o ato da animação, é você ficar visualizando o todo e as partes, essa visão, esse olhar que fica entre o conjunto e os detalhes. Assim, a gente fica indo e voltando nessa brincadeira. Por isso que usar as duas setinhas é o que vai mudar tudo, da água para o vinho, para vocês animarem. E aí aqui, também a bolinha descendo, eu fiz um outro rastro. Aqui vocês podem ver o primeiro quadro, ó, daqui para cá eu achatei. E aí eu vi que não estava tão legal, então eu queria dar mais uma graça. E aí eu fiz uma outra posição com esse rastro também, esse resto dela descendo. E aí eu comecei a brincar até depois, aí eu afundei como uma gota mesmo. E depois eu comecei a brincar muito livremente. Aqui vocês estão vendo como uma gota, né? Depois vem só um restinho dela, esse rastro pequenininho ali no meio. A minha referência foi uma gota mesmo d'água, uma gota de fluido assim. E aí depois eu comecei a brincar muito com a forma, com o material, de um jeito bastante livre. Eu queria fazer essa brincadeira. Começar com uma bolinha e depois dar uma pirada legal. Sentir o que a massinha tinha a oferecer ali na hora. Assim, e brinquei bastante com isso. E aí comecei a imaginar isso como um material vivo, assim, né? Então ele vai para um lado, faz assim, tem sempre um rastro, sempre uma trajetória que eu estou imaginando. Então eu imaginei uma trajetória em 8 e eu tinha isso na minha cabeça de referência. Até que eu venho em pixelation, que é como a gente chama stop motion com o corpo humano, né? Stop motion com pessoas, a gente chama de pixelation. E aí eu fiz uma participação aí também, amassando, depois brincando, aí é tudo animado. E termina também com um corte em movimento, eu tirando e eu corto para minha mão, retirando a massinha. Quer aprender como eu faço esse tipo de mágica e descobrir também tudo que é possível hoje em dia com animação em stop motion? Eu tenho um curso completo chamado Desvendando a Mágica do Stop Motion.
Pessoal, todos os créditos aí pro colega Pedro, certo? Do canal Pedro Iuá. Ele tem muitos vídeos, muitos cursos, tá? E aqui vocês já observaram, muita criatividade, pouco recurso, né? Agora, faço uma pergunta para vocês. Imaginem aqueles filmes que são várias imagens, horas de imagem. Como não foi feita, né? Quanto de equipe, quanto de recurso feito, por exemplo, A Fuga das Galinhas, muito divertido aquele filme. Cara, eu fico imaginando a quantidade de cenas que foram feitas para que aquele filme se transformasse no que é hoje, sucesso de bilheteria. Pessoal, vamos voltar aqui para nossa aula. É muito divertido, mas o que foi que nós vimos hoje? É uma aula bem extensa, né? São 3 horários seguidos, tá? É bem cansativo, eu entendo. Passo esses vídeos aqui até para dar uma acalmada aí, descansar um pouco a mente e absorver um pouco do conhecimento. Porque quando a gente trata de mídia, não tem como tratar de mídia só falando para vocês o conceito de mídia. Temos que mostrar ela acontecendo. Olha só, vimos elementos de multimídia 2D. Vimos também vetorização de imagem, né? Vocês já observaram. A imagem vai depender da qualidade dela e algumas ferramentas elas exigem que a imagem seja vetorizada. Elas às vezes não aceitam outro formato de imagem. Então, conhecer de vetorização, utilizar ferramentas de vetorização é essencial para quem vai trabalhar nessa área de animação 2D. O Sprint Sheet, que vem do Sprint, vocês viram aí o que é, certo? Tiveram a oportunidade de ver aqui alguns exemplos. O campo de Sprint é infinito. Se vocês olharem na internet, vocês vão achar coleções e mais coleções de movimentos de personagens. Tá? Tem vídeos também que mostram como fazer. Tem aplicativos que mostram como fazer. Então, e outra coisa, tem profissional que só trabalha com essa parte de sprint, tem profissional que só trabalha com essa parte de vetorização. Não obrigatoriamente tu tem que fazer todas as fases. Tu pode se especializar naquela parte lá de vetorização de imagem e se transformar em um fornecedor de sprint. Temos tipo de animação, vimos aquela foi até uma questão da atividade, né, que simula cenas, né, e através de desenhos, absorve cenas de atores reais e transforma em animação. E tivemos as ferramentas. Nós mostramos uma ferramenta de código aberto, que é a ferramenta Singify. Então, pessoal, eu gostaria de abrir esse momento, deixar esse momento aberto aqui, alguns minutinhos aí para dúvidas. Me fale um pouco aí. Eu sei que nós vimos bastante coisa. E me digam, a parte aí de animação, tem alguma dúvida? Ficou alguma curiosidade aí que vocês querem falar? Fale aí, solta a voz. Professora, com essas ferramentas aí fica mais fácil fazer aquelas animações que você estava mostrando, né? Nossa, super. Nós fizemos o stop motion com recortes com aquele aplicativo que ele estava mostrando aí no vídeo anterior. O Edition, né? Isso, Studio, Stop Motion Studio. Studio, né? Studio Edition, é isso mesmo. E olha, e fica muito... Isso eles já viram tudo aqui nos meus alunos. Tem várias, só que foram várias bem simples também, né? Só que cada um funciona direitinho. Entendi. Como eu havia falado anteriormente, a gente está fazendo tipo um resumo de todo o ano, né? Está tentando... Está partindo do princípio que vocês estavam sem aula, né? Então, o objetivo da Escola Estúdio é dar uma revisada, uma atualizada, certo? Para que vocês saiam com a base teórica
da animação, da parte de gamer, certo? A partir do próximo ano, vocês vão ver algumas outras disciplinas que vão entrar mesmo na área de programação e vão conseguir fazer a implementação dos jogos de vocês. A gente tem as engines, né? As engines de fabricação de jogos, só que elas são muito prontas já. O legal é ver a parte de linguagem de programação. Por exemplo, na sexta-feira, eu planejei para vocês, eu mostrei a parte de Python, né? Aquela biblioteca lá, Pygames. Agora eu vou trazer algo feito na unha mesmo, com HTML, com CSS e JavaScript, tá? É muito trabalhoso, mas o resultado fica muito bom, tá? Então, fabricar games é uma arte, é trabalhoso, mas dá para fazer e dá para treinar muito a programação através de jogos. Ok, pessoal? Já que vocês não têm dúvida, tá? Na próxima aula, a gente vai entrar no conceito de 3D, modelagem, tá? Mas como eu expliquei para vocês hoje, a nossa aula ela é baseada em teoria. Então eu vou passar para vocês aí, fazer uma comparação, sempre puxar para esse lado do que já foi visto hoje. Desculpa, pessoal, é na outra aula, tá? Porque essa aula que vem agora é a avaliação. Tá, pessoal? A gente vai fazer a avaliação. Eu acredito que a avaliação deve demorar 1 hora, no máximo. Eu vou passar mais algum material depois da avaliação para a gente continuar, para preencher o horário. Vai utilizar um horário para fazer a avaliação e os outros 2 horários a gente vai passar conteúdo. Só deixando claro, o maior objetivo dessa disciplina é vocês absorverem os conhecimentos que estão sendo passados aqui. Eu entendo que alguns conhecimentos são muito específicos. A professora já mostrou aí que vocês já tiveram a oportunidade de ter esse contato dessa disciplina aí em outro momento, já viram uma parte gráfica. Então, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade de fazer a avaliação no nosso próximo encontro, tá? Mas fica a dica. Os questionários, eles são um reforço e uma base para vocês entenderem como é que vai ser cobrado as questões da avaliação. Então, fiquem atentos. Quem ainda não conseguiu fazer o questionário, faça. Você tem até terça-feira para fazer o questionário. Não, professor, não tirei uma nota boa. Eu gostaria de melhorar minha nota. Vai lá e refaz. Tá, pessoal? Não está com um nível de dificuldade tão elevado, é múltipla escolha. O feedback das questões já está saindo. Depois que vocês terminam, vocês sabem se vocês acertaram ou se vocês erraram. Então, fica à disposição de vocês. Temos também aquele trabalho, né, pessoal? Aquele enredo que vocês ficaram de fazer, tá? Eu vou guardar esse trabalho, vai fazer parte da nota final. E, pessoal, a nossa aula, ela termina aqui. Tá? Vimos todo o conteúdo, toda a base teórica, é uma aula extensa mesmo. Não tivemos intervalo, então seguimos direto, fizemos a atividade prática, atividade lúdica. E eu gostaria de agradecer muito a interação de vocês, a oportunidade de estar com vocês nesse horário. É o primeiro horário, eu sei que é um horário difícil de chegar, mas fico muito feliz pelo empenho de vocês, de estar aí no horário, de contribuir, de estar assistindo aula. O professor fala bastante, passa uma parte teórica aí que muita gente não gosta de ir logo para a prática, mexer a ferramenta, mexer logo e desenhar tudo. Mas, pessoal, muito obrigado. Obrigado, professora. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e reunidos. E até mais, pessoal.